o Instagram esses dias. E aí, gente, vocês estão ouvindo? Glória a Deus, agora sim. Vamos pra cima. Chama todo mundo, dá tempo ainda. Isso, já tem 3 mil pessoas, vamos pra cima. A gente estava com quase 7 mil pessoas, o Instagram terminou 1 hora só de live. A gente tem que começar a fazer essa live pelo YouTube, cara. É muito pouco tempo. Eu tô só esperando o JB entrar pra gente poder convidá-lo aqui e dar continuidade. Isso, vai entrando, chama todo mundo. Tem sido incrível o que a gente está vivendo, cara. Que loucura, que loucura, que loucura. Seja bem-vindo. Isso, vai entrando. Isso, faltam só 3 mil. Vai entrando, galera. Tem mais 15 minutos pelo menos pra gente mergulhar. Seja bem-vindo. Você que está conectado com a gente. Ó, pelo YouTube é melhor. Me ajuda aí, ó. Já tem 2 mil pessoas pelo YouTube, mano. A gente vai ter que cancelar essa live pelo YouTube aí. O YouTube já cancelei. Já cancelou? Já acabou? Tinha 2 mil pessoas na live do YouTube, cara. Vamos lá, chama todo mundo. Ó, deixa eu chamar aqui JB Carvalho. Bispo JB Carvalho, um dos caras que Deus mais tem usado com sabedoria na nossa nação. É demais, galera. Para quem não sabe, hoje a gente está falando sobre medo. A primeira live que está salva, eu compartilhei 3 princípios. E agora a gente está sentado só ouvindo sabedoria do JB. Isso. E aí, tudo bom? Bem-vindo de volta. Então, André, como é que Fica à estamos? vontade. Então, a Bíblia fala muito sobre medo, né? A Bíblia fala tanto sobre medo, o tempo todo a Bíblia está falando sobre medo, e o medo, ele tem a raiz numa mentira, né? A mentira que nós cremos, ela produz assombrações, temores, fobias. Isso começa a sabotar a nossa confiança naquilo que Deus tem para nós como promessa, né? Nós temos que ser possuídos pela promessa a fim de não sermos possuídos pelo medo. Por vezes nós entramos nessa crise de identidade, né, que tem uma parceria. As pessoas perguntam qual é o contrário do amor. O contrário do amor é indiferença. A indiferença seria o medo de não ser aceito. Então eu trato as pessoas com distância, com indiferença, com dureza, anestesio meus nervos existenciais a fim de não ser rejeitado. Então o contrário do amor não seria indiferença, seria o medo de não ser aceito. Ou o medo de ser ferido de novo. Eu fui machucado e vou ser indiferente. O contrário do amor é o ódio. O ódio é o medo de alguém que te machucou não ter a punição adequada, a fim de que as coisas realmente sejam acertadas. É a vingança. O contrário do amor é o medo. O medo, o perfeito amor lança fora o medo. Nós temos um reino de Deus baseado em amor e temos um reino do diabo baseado em medo. Então, quando nós temos medo, nós manipulamos. O manipulador é alguém com medo. É um reizinho bem pequenininho que tenta controlar a vida das pessoas porque ele tem medo de que as pessoas descubram que ele não é tudo aquilo que parece que é. O medo de não ter uma pessoa faz com que as pessoas tentem agarrar aquilo e segurar com todas as suas forças e faz elas perderem aquilo, já que a obstinação é como o pecado da idolatria. Então, todo o fundamento do medo traz consigo esse engano, esse engodo. Não é à toa que a Bíblia vai falar tanto sobre esse medo, né? Porque o amor seria o inverso desse reino de medo. Hoje nós estamos vivendo esse coronavírus. Deus me falou sobre 3 governos esses dias. O governo de Mamon, onde tudo é comprado, as consciências são compradas, a justiça é comprada, os vereditos são comprados, as pessoas são compradas. Isso é Mamon. No reino de Mamon, tudo pode ser comprado, tudo tem um preço. O reino de Moloque é morte, tudo é baseado dentro da esfera de destruição, eugenia, indústria de aborto, gulags, campos de concentração, Birkenau, Treblinka, Auschwitz. E o terceiro reino, o reino de Nosferatu, que é o espírito vampiro, é o vampirão, é o morcegão. Né? Diz que toda essa crise que se acometeu sobre nós foi por causa do morcego mal passado. Isso é uma piada no momento tão fora de questão. Mas a questão de verdade é que Nosferatu é um espírito de medo que opera sobre
tirando a energia das pessoas. Quantas pessoas a gente encontra sugada, sem força, esse vampiro, né? Esse crepúsculo aí, essa Stephanie Meyer, essa relação de iniquidade entre seres espirituais e moças, né? Então, essa coisa de Nosferatu, que é um deus mitológico, é a ideia de tirar a energia das pessoas através do pânico, através do medo. As pessoas com medo, elas não são normais. Eu tenho muito medo de pessoas com medo, André. Você sabe por quê? Tem um sujeito que foi visitar Hitler, e ele encontrou Hitler em 1941, ele era um pastor alemão, mas não é um cachorro, é um pastor alemão, é uma brincadeira. E ele, Martin Niemöller, o nome dele, e ele disse que quando ouviu Hitler em 1941, ele disse: eu nunca vi um menino tão assustado. Uau. Hitler, para ele, era um menino com muito medo, muito medo. E pessoas com muito medo, elas são genocidas, elas são tirânicas. Pol Pot era somente um cara com medo, que matou 1/3 da população do Camboja. Mao Tse Tung e todos esses que geraram esse reinado de destruição eram pessoas com medo. E o medo nos faz fazer coisas terríveis na vida. O medo nos provoca a ter as reações piores. O medo, disse alguém, é o pior dos conselheiros. Por que um conselheiro ruim? Porque a pessoa está com medo de não casar. Então ela casa com o primeiro que aparece, o primeiro rinoceronte que ela encontrar. Ela tem medo de não ter dinheiro. Então ela vai fazer algumas mágicas, né? Ou vai adquirir alguns contratos, ou ela vai se corromper a fim de poder se sustentar. As tentações de Jesus estão baseadas no medo. O medo, quando você chega ali, o diabo diz para Jesus: transforma essas pedras em pães. É o medo da falta de provisão, é a gente tentando dar um jeitinho para criar meios para ser suprido. Ao resistir à tentação, os anjos chegaram e lhe serviram. Eu vim aqui te dizer, amigo, você que está me assistindo, Deus vai lhe suprir. Existe um pastor, Deus não é um diretor de um orfanato, ele é um pai. As pessoas dizem: Deus vai dar somente para você o que você merece, e olhe lá. Não, eu quando viajo, eu sou um pai, eu fico pensando o que eu posso dar para as minhas filhas. Eu fico imaginando como eu posso beneficiá-las, como eu posso fazer algo por elas além do que elas merecem. É por isso que Deus é um Deus gracioso, porque Ele nos trata melhor do que merecemos. Deus nos trata melhor do que nós merecemos. E por isso nós devemos também tratar os outros melhor do que eles merecem. Então, Deus não é um padrasto, Deus é um pai que ama seus filhos. E quando você foi nascer, seus pais possivelmente prepararam seu enxoval. Um pai normal prepara o quarto do filho, azul ou de uma outra cor que ele goste. A filha, um rosa ou uma cor que ele goste. Pais normais se antecipam quando os filhos vão nascer. Eu quero lhe dizer que antes de você colocar os seus pés nesse mundo, o seu pai se antecipou e preparou tudo que você precisava, a fim de que você obtenha todas as coisas. As coisas que você precisa já existem, já estão à sua disposição. Está escrito onde? Em Efésios capítulo 2, verso 10. Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nelas de antemão. Antes da fundação do mundo, Deus já criou o seu enxoval, está pronto, tudo o que você precisa para viver uma vida plena, poderosa, uma vida abundante, já foi criado. Basta você estender as mãos e possuir. Eu estava vendo seu ambiente de fé, de ministração, como nós precisamos caminhar nessa atmosfera de fé, André, onde nós relativizamos todos esses aspectos que tentam tirar a gente desse eixo de filhos. Como filhos somos, então somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Então, já não há em nós o espírito do medo, diz o apóstolo Paulo. Ele vai fazer um jogo de palavras ali sobre os neofiós e os filhos maduros, os ruiós, e vai dizer que nós não recebemos o espírito de escravidão para andarmos atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção que clama Abba Pai. Porque andar com medo é ser um escravo. Andar com medo é andar engaiolado, ainda que as suas grades sejam grades invisíveis, sejam grades que as pessoas não veem, mas você está escravizado por uma série de sentimentos e emoções que deixam você no aquém
na subexistência, numa vida sem a devida importância e relevância como você foi criado para ter. Quando você falou de convergência, convergência é uma palavra que a gente guarda muito na nossa comunidade, que significa para nós, convergência é aquilo que eu sou, aquilo que eu nasci para fazer. Porque quando você descobre quem você é, você nunca mais vai querer ser outra pessoa. Mark Twain que disse, os 2 dias mais importantes da sua vida é o dia que você nasceu e o dia que você descobriu o porquê. E quando você descobre por que você nasceu, você é como um peixe dentro de uma água, ou uma ave no céu, ou um leão na savana. Você está no seu elemento. Você é um rei nesse lugar. Existe um lugar que você é muito bom. Existe um ambiente onde você flui, é o flow, né? Chamam hoje do flow, onde as coisas vão, onde as coisas acontecem. E eu quero declarar que você está prestes a pisar nesse ambiente, nesse lugar, onde você vai florescer, onde você vai frutificar, onde as coisas vão acontecer, seja no ministério, seja no setor empresarial, econômico, qualquer perspectiva para o qual você foi criado. Você foi criado para uma esperança viva em Cristo Jesus. Existem promessas com o seu tamanho, com o seu nome. Existe um chamado para você que foi feito antes de você nascer. Existe um plano. Você não está aqui nessa espaçonave terra conduzido por forças fortuitas ou casuais. Você não está entregue às traças ou entregue ao coronavírus. Existe um livramento para você. Existe uma graça especial para a sua vida, para um novo tempo. Eu quero orar com você hoje, junto com o André Fernandes, e quero declarar que esse é um turning point, é um ponto de inflexão, é um ponto de virada. É o que o Malcolm Gladwell fala sobre o ponto, o tipping point, que é a bênção além do gráfico. Está lá escrito na Bíblia, as bênçãos sem medidas. As bênçãos sem medidas, André, é uma bênção que você não tem lugar para guardar. É uma bênção que você não tem lugar para colocar. Imagine uma bênção que você não tem como armazenar. É o que o nosso pai tem. Por quê? Porque ele é El Shaddai. Ele disse, eu vou te abençoar muitíssimo, Abraão. Quem é El Shaddai? É o Deus que fez os quasares, as supernovas e os buracos negros. A sua bênção não cabe num cálice, por isso o seu cálice vai transbordar. As ervas vão se encher do trigo, os lagares vão transbordar do mosto, do azeite, do vinho. Restituirei os anos consumidos. Esse tempo que você pensa que você está perdendo, Deus vai restituir para você. Na verdade, Ele vai restituir tudo que você perdeu, tudo que seus pais perderam, tudo que seus avós perderam. Ele vai dar a você, e não é somente o dobro. A Bíblia diz que se alguém lhe rouba em Êxodo capítulo 22, vai dar 2, 4 ou 5 vezes mais. Em Provérbios ainda fala de 7 vezes mais. Porque o fim das coisas sempre é melhor do que o início. Existe um ambiente ainda superior, um lugar melhor para a sua vida. Existe uma vida que você ainda nem começou a viver, mas que você está prestes a começar. Josué, tem de coragem, bom ânimo, no mundo tereis aflições, não é aflição, não é coronavírus, não é batalha, não é demônio, não é luta, não é gigante. Josué disse, nós os comeremos como se come o pão, eles são o nosso salário, resolver esses problemas vai pagar nossas contas. Então seus problemas estão querendo te recompensar. Quando você ver um gigante, lembre-se, você nasceu para derrotá-lo, você nasceu para caçá-lo, você nasceu para vencê-lo. Portanto, Josué, tenha coragem, não são os problemas, é o seu ânimo que importa. É a sua atitude que importa, é a sua disposição de ir lá, batalhar, vencer, conquistar, ocupar, porque você foi chamado para isso. E Deus é por nós, e quem é contra nós é voto vencido. Quando Deus é por nós, não significa que não existam pessoas, ou coisas, ou espíritos, ou demônios contra nós. Significa que quem é contra nós está do lado errado. Porque simplesmente com Deus do seu lado, você está na maioria. Mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que são contra nós. Acredite, há um futuro para você. Ainda que a árvore tenha sido cortada, ela vai ao cheiro das águas prosperar, florescer, como planta nova, vai criar novas raízes e novos frutos. Há um poder na ressurreição, o maior poder que Jesus, que foi exercido na terra, não foi o poder da criação.
Efésios capítulo 1, verso 17, diz: eu oro para vocês terem espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, iluminados os olhos dos vossos corações, para que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamamento, a riqueza da glória da vossa herança, a suprema grandeza do seu poder que ele exerceu em Jesus Cristo ao ressuscitar entre os mortos. O poder da ressurreição é o poder que restaura todas as coisas. Os céus o retêm até o tempo da restauração de todas as coisas, prometida e profetizada pelos profetas. Esse é um tempo, nós somos filhos dos profetas, porque desde Samuel e todos quantos depois dele profetizaram esses dias. Eu acredito que nós podemos gerar, através do ministério profético, novas realidades. E eu termino dizendo assim, André, um texto que está falando muito comigo, está em Isaías capítulo 51, verso 12. Quem és tu, pois, que temes o homem mortal? Deus começa dando um assim, falando assim: quem és tu que teme o que vai morrer? O homem mortal, esse que não tem durabilidade, que não tem permanência. Quem és tu que te esqueces de mim? Deus está dizendo, para você andar com medo, você tem que se esquecer quem eu sou. Uau! Quem és tu que te esqueces de mim? Muito bom. Existe todo um emaranhado, uma trama ali interna, mas eu quero terminar com o verso 16 que diz: eu pus as minhas palavras na tua boca. Eu te protejo com a sombra da minha destra, para estender novos céus e nova terra. Deus está dizendo: eu estou colocando as minhas palavras na tua boca, fala elas. Josué, não cesse de falar as palavras do livro dessa lei. Profetiza, você é filho dos profetas, e eu te prometo que eu vou te proteger com a sombra da minha destra. Uau. O que você foi chamado a fazer, você terá a minha proteção, a minha presença. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como diz o Salmo 27, no dia da adversidade, ele lhe esconderá no seu pavilhão, das ocultas de línguas, das contendas. E ele diz, para estender novos céus e nova terra, porque Deus chegou para Ezequiel e disse: podem esses ossos reviver, Ezequiel? E ele disse sabiamente: tu sabes. Então profetiza sobre eles. Ué, Deus não podia ter dito aos ossos? Não. Deus opera com o corpo aqui na terra. Ele precisa de uma voz. Ele quer que a sua voz seja a voz dele. Dê voz à palavra de Deus nesse mundo. Diga aos ossos, diga à bagunça, diga ao caos, para que ele se organize. Profetize que dos quatro cantos venha o vento, venha o Espírito Santo e possa gerar um novo movimento do caos, da desordem, da bagunça, um novo sentido para tudo em sua vida. Então eu quero dizer para você que tudo que ainda está parecendo um absurdo para você, vai ter um novo significado, porque Deus vai pegar conjuntamente todas as coisas, tudo. Ele é o Senhor das variáveis. Entende? Esse é o poder que ele tem, de pegar todas as variáveis, as bagunças nossas, as bagunças dos seres humanos, e converter na equação que vai nos levar para o nosso fim, para o nosso propósito, para o nosso destino. Então Deus promete que, se você o amar, ele vai pegar todas as coisas na sua vida e vai dar um novo significado. E vai fazê-las cooperar. O trauma, a dor, a perda, a traição, o abandono, o abuso, qualquer coisa na sua vida vai ter um significado, porque Deus não perde nada. Ele ressignifica cada dor. E, na verdade, ele faz com que cada dor se transforme num ministério. Porque uma ferida fechada é um ministério aberto. É quando essas coisas se transformam em testemunhos e você se torna o testemunho do quê? Da superação, daquele que passou por aquilo e pôde dizer: ele é fiel. Quero orar com você hoje. Vamos orar juntos. Pai, muito obrigado por a vida do André, pelo seu trabalho aí na Flórida, em Miami, pela Igreja Lagoinha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado a eles tanto e vai dar muito mais. Porque o cálice deles vai transbordar, porque a bênção que o Senhor tem para eles não cabe dentro do celeiro.
é uma bênção mais que o bastante, mais que o suficiente. É uma bênção sem medida. Obrigado por cada pessoa que também precisa desse favor de El Shaddai, e que eles provem, Senhor, dessa natureza fiel que tu tens de transformar o caos numa nova ordem, de transformar, Senhor, todos os elementos que são contra nós em nosso favor. E hoje eu quero declarar que aquilo que é contra você está se tornando agora em seu favor. Qualquer doença, qualquer dor, qualquer trauma, qualquer crise, qualquer luta, qualquer inimigo, tudo vai favorecer você e levá-lo para o seu propósito, para aquilo para o qual você foi criado. Ele é o Senhor das variáveis. E as coisas que existem, que estão fora de lugar, estão se arrumando agora. Deus, como disse o profeta, está passando a sua vassoura e limpando a sua eira. Está colocando o machado na raiz das árvores e está dizendo que um novo tempo chega, onde os justos serão como a palmeira, e quando velhos serão cheios de seiva e de verdor e darão muitos frutos. Senhor, que venha o poder do boi selvagem, o óleo fresco, uma nova unção fresca sobre cada pessoa que está assistindo essa live, e que ela possa ser impactada com cura agora, que a opressão saia dos seus corpos, que todas as cadeias caiam hoje, e que todo o medo agora, o pavor, o pânico, que toda essa ansiedade se quebre hoje, essa coroa do medo de Nosferatu seja quebrada hoje. Nós liberamos hoje o pensamento, a ideia, o sonho, a sinapse, a concepção, o discernimento, a visão de um pai que cuida dos seus filhos. Ora, se vós sois maus e dais boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celeste vos dará o que pedires. Hoje, não andeis como os pagãos, não andeis como gentios, não andeis ansiosos por coisa alguma, que venha um manto de graça, de favor, de descanso, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Senhor, guarda-os na sombra das tuas asas, protege-os no teu esconderijo. Eu peço assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, André. Obrigado a você, uma honra. Ainda mais um horário desse, poder ter o seu tempo, a tua sabedoria, teu coração. Obrigado, você inspira uma geração. Em breve a gente está junto em Brasília, em nome de Jesus. Quero te ver, estou aguardando você aparecer por aqui para nós estarmos juntos. Amém, amém. Acabei de ver aqui o apóstolo Luiz Emílio também com a gente na live. Um beijo, amo teu coração. Obrigado. Esse tempo, quando eu lembrei do que a gente está vivendo, eu lembrei da palavra que você liberou. Por isso que eu fiz questão que você estivesse com a gente. Convergência. Quando parece que os reinos estão sendo abalados, as nações estão desmoronando, a gente percebe que no plano de Deus está tudo se encaixando. E num período curto em que as igrejas se fecharam, as casas se abriram, existe fome por Deus como talvez nunca antes, ou pelo menos durante um bom tempo não havia. E eu creio que é tempo da gente manifestar as verdades que a gente prega. A verdade do púlpito está invadindo as ruas. Você vê pessoas sendo curadas nas lives, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, cultos online. É Deus dizendo, olha, as plataformas só potencializam quem eu sou. Não importa de qual forma vai ser, aonde meu nome foi professado, aonde a voz que liberar as realidades a meu respeito forem liberadas, e eu lá estarei também. Então, é um prazer estar junto com você, me sinto honrado. Seus livros, tudo que você prega, a igreja que você edificou, tua casa, enfim, tudo isso me inspira muito. E a gente está junto em breve. Honra minha, espero em breve vê-lo pessoalmente e poder dar aquele abraço. Hoje a gente dá aquele beijo de longe, aquele abraço de longe. Amém. Espero em breve estar perto de você e a gente poder ter um tempo de comunhão. Amém. Como de Miami. Beijo. Um abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado. Gente, estamos finalizando.